E aí galera, beleza? Me chamo André, sou professor de Educação Física e eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre Educação Física no Enem, da forma mais rápida possível, para ver se todo mundo consegue ficar até o final. Vamos junto! E aí, o que seriam questões de Educação Física? E essa, por exemplo, está mostrando uma substância, está pedindo uma substância voltada ao emagrecimento. Falou emagrecimento, a gente lembrou da Educação Física. Será que isso é uma questão de Educação Física? Essa outra tem um slackline. Slackline é a cara da Educação Física. Está pedindo a força que o slackline aplica nas árvores. Bufo! Responde, professor de Educação Física. Gente, para a gente pensar as questões de Educação Física, para a gente pensar a Educação Física no Enem, a gente tem que conhecer algumas informações sobre ela. A ideia é que a gente fale um pouquinho sobre a importância da Educação Física como um todo, tentar ver um pouquinho como é que ela é abordada na prova, quais são os conteúdos que talvez sejam mais importantes e o que a gente pode tentar focar para estudar. A primeira coisa que eu queria dizer é que, apesar de isso ser um vídeo sobre o Enem, sobre uma prova, uma prova nunca vai ser superior à experiência corporal que a Educação Física propõe. A Educação Física sem a vivência do corpo, sem a experiência corporal, é apenas discurso, é apenas fala, ela perde todo o poder dela. Não adianta falar de jogo, falar de esporte se eu não puder jogar. Nunca vou ter noção completa de como é jogar se eu não jogar, só vendo, por exemplo. Eu nunca vou ter noção da ginástica se eu não experimentar os aparelhos da ginástica, se eu não fizer os movimentos da ginástica. A diversão que as lutas propõem, eu só consigo ter noção disso se eu praticar a luta. As danças, a experiência de colocar o corpo seguindo o ritmo de uma música, não se compara a ler um texto de dança, por exemplo. Enfim, todas as experiências corporais que a gente pensa na Educação Física são o supra-sumo da Educação Física. É o brilho da Educação Física, é a experiência corporal. A Educação Física pode não ter valor para uma prova, mas ela tem valor para a vida. E André, aqui você está reconhecendo então que ela não tem tanto valor para o Enem? Tem por que a gente chegar aqui e mentir e dizer que, olha, cuidado, venha com a gente na Educação Física, preste muita atenção, porque senão você não vai passar no Enem. Não quero nem virar presidente, não precisa mentir. Quem já viu um pouco que seja do Enem, já deve ter percebido que a Educação Física não tem tanto peso na prova do Enem. As disciplinas que têm mais peso na prova do Enem são matemática e a prova de redação, por exemplo. Então, seriam matemática e língua portuguesa. E para mim isso não é nenhum demérito, não é nenhum problema. A gente contribui com o que a gente puder contribuir. Bom, a Educação Física ela não está solta. Ela se encaixa na área de linguagens e códigos, junto com português, espanhol, inglês, arte. E aí, Educação Física. Existem as outras áreas de ciência da natureza, áreas de ciências humanas, isso você deve saber já de cor. Dentro dessas áreas, o Enem ele propõe uma série de competências. Essas competências elas vêm descritas num documento chamado Matrizes de Referência do Enem, vocês acham na internet com facilidade. Essas matrizes de referência elas vêm com competências específicas para cada área. Em geral, 7, 8, 9 competências para cada área. O que diabo é competência, André? Para que serve? O que isso quer dizer? O Enem trabalha na perspectiva das competências, que é você ser capaz de fazer alguma coisa. No caso da Educação Física, a competência 3 é a competência que é mais ligada. Na competência 3 ele está dizendo compreender a linguagem corporal. Então, compreender a linguagem corporal é como se fosse a capacidade mais importante que você pode desenvolver ligada à Educação Física. A ideia aqui não é destrinchar isso detalhadamente. Observação interessante para fazer nas competências quando você vai olhar os verbos que eles utilizam. Eles falam em compreender, eles falam em reconhecer. Esses dois verbos eles dão uma ideia de contexto. Da prova de Educação Física são questões muitas delas, a maior parte delas, contextualizadas. Então, se você compreende minimamente aquele contexto, você já tem uma facilidade maior para resolver a questão. Lá nas matrizes de referência também tem os conteúdos que eles discriminam como sendo o que eles podem colocar na prova. E aí, se vocês forem olhar as matrizes de referência, aí é Deus e o mundo aí, ó. Cada um desses tópicos aí é um mundo de possibilidades que ele pode cobrar na prova. Eu queria simplificar em dois grandes temas. Conteúdos ligados à corporeidade e conteúdos ligados à cultura corporal. A cultura corporal são as formas sistematizadas, construídas historicamente, do ser humano se movimentar. A gente tem as danças, a gente tem as ginásticas, isso não somente as formas e as técnicas em si, mas todo o contexto que envolve elas, todas as discussões que envolvem elas. A gente tem os jogos, tem os esportes, só esses dois conteúdos aí já são infinidade de possibilidades. A gente tem também as lutas, tem as práticas corporais de aventura, tem práticas corporais alternativas, são todas as formas que o ser humano construiu para se movimentar no mundo. Agora, quando eu falo de corporeidade, eu estou falando de temas relacionados à saúde, relações de exercício físico, com nutrição. Estou falando de temas voltados também a questões biológicas,
aos sistemas do corpo, como é que esses sistemas se relacionam, como é que o funcionamento do corpo pode se dar, quais são os efeitos do exercício físico no corpo humano. Mas e aí, André, se você fosse tentar priorizar, dependendo da quantidade de tempo que você vai ter para estudar, qual seria alguma coisa que talvez fosse interessante de olhar dentro da educação física? Eu, particularmente, prefiro os estudos voltados para a corporeidade. Especificamente, 3 subtópicos. Pensar em uma discussão sobre corpolatria, que é uma discussão muito importante. Haja vista a sociedade de hoje, inclusive, a condição de saúde mental da maior parte das pessoas, a utilização das redes sociais, enfim, como a gente se vê, como a gente percebe como os outros nos veem, né? Como a nossa aparência corporal, por exemplo, parece que é a coisa mais importante do mundo. Pode ser um tema, inclusive, que se relacione na redação. Uma discussão sobre nutrição humana também me parece um tema legal, um tema interessante. Algumas questões acabam abordando essa relação com a alimentação humana. O subtópico de exercício e saúde também é um subtópico muito interessante. Várias questões que podem ser abordadas nessa relação. Doenças que são chamadas hipocinéticas, que são doenças que são muitas vezes advindas de uma posição sedentária do ser humano. Enfim, no vídeo um link para download de um material que eu preparei, não só para os meus alunos, mas vou colocar para download na internet para qualquer pessoa. Eu fiz um levantamento de 10 anos de provas do Enem, de 2009 a 2019, de todas as provas que foram aplicadas, levantando questões na prova de linguagens e códigos de educação física, mas também dando uma olhada em outras. Consegui achar, por exemplo, algumas questões de capoeira na prova de ciências humanas, algumas questões de fisiologia humana na prova de ciências da natureza. Eu acho que são questões que o professor de educação física também pode buscar se relacionar com os alunos. E é isso, se você chegou até aqui agora, você é um grande vitorioso. Muito obrigado por ter vindo comigo. Espero que eu possa ter ajudado um pouco, pelo menos um pouco, a gente se preparar para esse processo do Enem, que é duro, é doloroso, mas é necessário. Então valeu, até mais.